Quando foi a última vez que você examinou a própria mente, como quem confere um mapa antes de atravessar um território arriscado? Talvez você esteja vivendo com medo de errar, de perder o controle, de ser julgado, e sem perceber, tenha terceirizado a responsabilidade por tudo o que não saiu como queria. O resultado é conhecido. O ruído de fora domina, o diálogo interno enfraquece, e a vontade fica à deriva. Os estoicos nos lembram algo que muitos esqueceram. A mente pode ser treinada, a força se constrói, e a atitude é uma decisão renovada todos os dias. Eles atravessaram guerras, doenças e perdas, e ainda assim mantiveram o eixo, porque aprenderam o essencial. Não é o fato que te afunda, é a resposta que você escolhe dar a ele. Este vídeo é um manual direto e prático para limpar o excesso, reorganizar pensamentos e reacender a sua potência. Vamos trabalhar com princípios simples aplicáveis hoje, em todas as áreas, do foco às relações, da disciplina ao descanso. Por isso, neste exato instante, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Se você está pronto para retomar o comando, vá até os comentários e escreva: hoje eu escolho ter atitude. Vamos começar. Você não nasceu pensando pequeno. Esse hábito foi sendo aprendido, repetido e instalado, às vezes por medo, às vezes por proteção. O primeiro passo para sair desse ciclo é reconhecer: boa parte do incômodo que sentimos não vem do mundo lá fora, mas do enredo silencioso que narramos por dentro. Um pensamento parece apenas uma frase que passa, mas carrega potência. Pode encolher seus planos, ou empurrá-los para frente, sem gritos, sem alarde. Desenvolver uma atitude mental positiva não é colecionar frases motivacionais, nem fingir que tudo está bem. Imagine: você inicia um projeto no trabalho e a primeira voz interna diz: isso é grande demais para mim. Se você aceita essa sentença como fato, o desafio cresce e você diminui. Mas existe um instante curto e decisivo em que você pode interromper o roteiro e reescrever a cena. Ainda não sei tudo, mas posso aprender o suficiente para avançar hoje. Esse ainda muda a postura do corpo. Liga o interesse. Recoloca você em movimento. Funciona assim. Reconheça o pensamento automático. Pause por alguns segundos. Respire. Inspire em 4, expire em 6. Isso ajuda a baixar a ansiedade. Reformule com precisão, sem auto-engano. Em vez de "sou um fracasso", use "cometi um erro específico e tenho um próximo passo objetivo para corrigir". O cérebro gosta de direções claras. Se você dá instruções ruins, ele procura evidências ruins. Mas se oferece um caminho, ele abre foco, criatividade e coragem para tentar de novo. Os estoicos chamavam isso de governar o que está ao alcance. Você não escolhe o vento, mas ajusta as velas. Lutar contra o que já aconteceu cansa. Construir o novo organiza a energia. Por isso, troque o combate infinito a velhos pensamentos pela plantação de ideias úteis. Em vez de "ninguém me respeita", pergunte: que comportamento meu comunica limites? Em vez de "nunca dá certo", troque por: o que exatamente deu errado e o que posso mudar na próxima tentativa? Isso é precisão no lugar do drama. Leve isso para o cotidiano. Vai treinar? Em vez de "não tenho disposição", diga: posso fazer 15 minutos bem feitos e avaliar depois. Vai conversar sobre um conflito? Troque. Vai virar briga por: vou falar do fato, pedir o que preciso e ouvir o retorno. Vai estudar algo difícil? Saia do "sou ruim nisso" para: divido em blocos de 25 minutos, começo pelo exemplo mais simples e avanço um nível por dia. A mente aprende por repetição. Cada repetição é um voto no tipo de pessoa que você está se tornando. Um lembrete sobre foco. Para onde você direciona a atenção, sua energia flui. Alimentar catástrofes internas faz a realidade encolher. Alimentar possibilidades concretas ativa recursos que estavam adormecidos. Isso não significa negar o risco. Significa encará-lo com postura ativa. Crie pequenos rituais para sustentar o novo padrão. Anote 3 pensamentos que mais atrapalharam o seu dia
e escreva ao lado a versão útil de cada um. Revise de manhã e à noite. Ajuste o ambiente. Garrafa d'água à vista, tênis pronto, livro aberto com marcador. Simplifique o início das tarefas. Reduzir fricção faz a decisão pesar menos. E celebre progresso concreto, não promessas. Um treino feito, uma conversa honesta, uma página estudada valem mais do que uma lista grandiosa que nunca sai do papel. Lembre-se, sono, alimentação e movimento não são luxo, são infraestrutura mental. É mais fácil se sabotar quando se vive no limite. Também não se engane com o perfeccionismo. A mente sabotadora ama a palavra perfeito, porque ela paralisa. Troque perfeição por compromisso consistente. Execute o simples, bem feito hoje. Aumente a dose amanhã. O ritmo vence a intensidade exagerada. E quando escorregar, porque vai acontecer, trate o erro como dado, não como identidade. Diga, errei, e não, eu sou um erro. Retome o protocolo. Reconhecer, pausar, reformular, agir. O estoico não se define pelo que sente no primeiro impulso, mas pelo que escolhe no segundo momento. No fim, esta lição é um convite. Pare de emprestar sua voz ao inimigo interno. Transforme-a em comando a favor de si mesmo. Você não precisa continuar prisioneiro de pensamentos antigos. Pode instalar pensamentos que curam, fortalecem e impulsionam. Pensar melhor não é pintar o mundo de cor inexistente. É lembrar a cada decisão que você tem poder de direcionar o que te move. Quando essa direção muda por dentro, o lado de fora começa, pouco a pouco, a acompanhar. Você já tentou correr em meio à neblina? O corpo até se esforça, mas a visão curta confunde o caminho. E cada passo pesa. Assim fica a mente quando se enche de ruídos. Pensamentos circulares, dúvidas que ricocheteiam, preocupações que sequestram o foco sem pedir licença. Nem sempre o que te impede é um grande obstáculo externo. Muitas vezes, é o caos silencioso que se instala por dentro e drena sua energia. O primeiro movimento não é se obrigar a pensar bonito, mas enxergar com honestidade o que tem te puxado para baixo por hábito. Esses pensamentos são sutis, automáticos, repetitivos, um zumbido de fundo ao qual você se acostumou, mas que segue corroendo presença e confiança. Atitude mental positiva não nasce de slogans, mas de higiene interna. Separar fato de interpretação. Substituir generalizações dramáticas por descrições úteis e precisas. Uma forma simples e poderosa é transformar pensamento em palavra escrita. Quando você escreve, puxa o conteúdo da sombra para a mesa. Ele deixa de ser um monstro abominável e vira padrão observável. Comece reservando 1 minuto para respirar em 4-6. Inspire 4 segundos, expire 6. Depois, anote cruamente o que está na cabeça. Vou falhar. Estão me julgando. Não sei por onde começar. Sem censura. Sem enfeite. Em seguida, retire rótulos e exageros. Troque nunca consigo por posterguei esta tarefa 3 vezes nesta semana. O cérebro trabalha melhor com dados do que com fatalismos. Por fim, converta a frase em direção prática. O que exatamente depende de mim agora? Qual é o primeiro passo de 10 minutos que reduz a confusão? Que evidência sustenta esse medo? E o que também é verdade que estou ignorando? Sem ação, o pensamento reocupa o território. Sem questionamento, a escrita vira desabafo improdutivo. Sustente o terreno ajustando o ambiente. Caos externo alimenta ruído interno. Desative notificações não essenciais. Deixe a mesa preparada para a próxima sessão. Instale rituais simples de início e encerramento. De manhã, formule a pergunta guia do dia. Qual avanço torna o resto mais leve? No meio do dia, revise. O que desviou meu foco? E qual ajuste faço agora? À noite, registre 3 fatos sem adjetivos. Um pensamento que ajudou, um que atrapalhou, e como você o escreverá diferente amanhã. Isso não é otimismo vazio, é treinamento de atenção. Onde você coloca o foco, a energia trabalha. Se alimenta catástrofes,
A mente vira detector de problemas insolúveis, se alimenta possibilidades concretas, ativa recursos que estavam adormecidos, curiosidade, coragem, iniciativa. E lembre-se, muitas dúvidas que te rondam nem são suas. São ecos antigos, frases herdadas, experiências que você nunca revisitou. Questionar não desrespeita o passado, impede que ele edite o presente. Quando a neblina voltar, use uma âncora breve, fácil de lembrar e de dublar. Eu descrevo, eu escolho, eu executo o próximo passo. Repita devagar, junto com a inspiração. Força mental não nasce de ignorar o caos, mas de aprender a organizá-lo. Um pensamento de cada vez. Um gesto útil atrás do outro. Com prática, o ruído perde volume, a direção reaparece e o caminho volta, passo a passo, a caber em você. O que acontece na sua cabeça não fica restrito à cabeça. Os pensamentos atravessam nervos, moldam músculos, alteram a respiração, aceleram o coração. Antes de uma reunião decisiva, de um exame ou de uma conversa difícil, o corpo chega primeiro. Boca seca, ombros duros, mãos suando, peito comprimido. Não é exagero. Não é frescura. É o reflexo do enredo que a mente está narrando. Quando ela vive em alerta, o corpo se arma para a guerra. E ninguém pensa com precisão em estado de batalha constante. A boa notícia é que a via é de mão dupla. Quando você reorganiza o pensamento, o corpo responde. Quando regula o corpo, a mente ganha espaço para escolher melhor. Força mental não nasce de negar o que sente, mas de perceber, nomear e intervir a tempo. Em vez de reagir no impulso, você recupera a direção. O ciclo costuma ser simples. Surge a ideia: vou falhar. O peito aperta, a respiração encurta, a ação trava. O resultado confirma a narrativa da incapacidade. Quebrar esse circuito começa com uma micropausa. 30 segundos bastam para retomar o fôlego e lembrar a si mesmo: estou em alerta, não em perigo. Em seguida, troque o rótulo absoluto pela descrição do que está acontecendo agora. Tenho uma apresentação às 14 horas. Meu corpo ficou tenso. Vou preparar a abertura e treinar a transição. Por fim, execute um gesto mínimo que te mova na direção certa. Abrir o arquivo, escrever 3 linhas, fazer a ligação que você vem adiando. Pequenos atos devolvem ao cérebro a prova de que você está no comando. Aprenda a ler o painel de bordo que o corpo oferece. Respiração presa sinaliza antecipação de ameaça. Mandíbula e ombros rígidos sugerem excesso de controle e sobrecarga. Pressão no peito aponta para um medo ainda sem nome. Troque a pergunta: o que há de errado comigo? Por: o que meu corpo está tentando me contar agora? O tom interno deixa de ser julgamento e se torna investigação útil. Existem formas rápidas de aquietar o sistema. Um suspiro fisiológico. Inspirar pelo nariz, completar o ar no final e soltar longo pela boca. 2 minutos de respiração. 4 a 6. Inspirando em 4 tempos, expirando em 6. Sinalizam segurança e reduzem o turbilhão. Uma varredura corporal em pé, dos olhos aos pés, liberando regiões tensas, abre espaço para uma decisão melhor. Ajustar a postura, peito levemente aberto, ombros relaxados, queixo paralelo ao chão, não resolve a raiz do problema, mas informa ao sistema nervoso que a ameaça diminuiu. Depois de regular o corpo, cuide do conteúdo mental que o alimenta. Descreva sem drama. Tenho uma reunião importante e meu peito está apertado. Especifique com dados, não com fatalismos. É a 3ª reunião do mês com este cliente. Escolha o que depende de você agora. Respiro por 2 minutos, reviso a abertura em 3 tópicos e entro. Rótulos paralisam. Dados permitem ajuste. Você pode costurar esses princípios no dia comum, sem transformar a rotina em planilha. De manhã, dedique poucos minutos para escrever qual entrega tornará o dia mais leve e qual é o primeiro passo de 10 minutos. No meio do dia, faça uma respiração longa. Perceba onde a tensão se acumulou e solte conscientemente essas regiões antes de retomar. À noite,
Registre 3 fatos objetivos: um sinal corporal que percebeu, uma escolha que ajudou e outra que atrapalhou. E como fará diferente amanhã? Essa revisão curta impede que o corpo durma no mesmo tom de urgência com que acordou. Cuidado com as armadilhas clássicas. O perfeccionismo fisiológico só permite agir quando se sentir pronto. E esse dia nunca chega. Comece e deixe o ritmo construir o preparo. A catastrofização transforma cada erro em fim de linha. Pergunte-se: qual é o custo real? Qual seria meu plano B em uma linha? A leitura de mente decreta julgamentos alheios sem evidência. Volte ao observável. Formule pedidos claros. O acúmulo invisível de microtensões não descarregado ao longo do dia vira tempestade. Pequenas pausas mantêm o terreno estável. Em conversas difíceis, regule antes de falar. 1 minuto de respiração, 4,6, pés firmes no chão e uma frase de abertura factual. Quero revisar os prazos combinados na terça. Enquanto fala, mantenha a inspiração um pouco mais longa. Depois, anote o que funcionou, o que precisa de retoque e o próximo passo concreto. A mente agradece quando o corpo sustenta. Nada disso se sustenta se a infraestrutura física estiver em ruínas. Sono consistente, água por perto e um bloco diário de movimento não são luxo, são base. Um corpo exausto puxa a mente para baixo. Um corpo cuidado devolve margem de manobra para decidir sem distorção. Tenha uma âncora curta para quando a maré subir. Descrevo, respiro, escolho o próximo passo. Repita devagar junto com a expiração. Escrita breve. Ar que entra e sai sem pressa, e um gesto útil bastam para sair do redemoinho. Libertar-se de ideias antigas não é apagar o passado, é impedir que ele edite suas reações hoje. Você não precisa se paralisar toda vez que algo foge do script. É possível treinar uma resposta serena e transformar o próprio corpo em território seguro, um lugar onde dá para respirar, pensar e seguir adiante. Quando a mente muda de tom, a postura agradece, a energia se reorganiza e o dia volta a caber nas suas mãos. Depois de aprender essas 3 lições estoicas, tenha a certeza: você não está preso, nem ao seu passado, nem ao seu medo, nem à voz que te diz que é tarde demais. Você está em treinamento. Cada pensamento que você escolhe observar com atenção, cada respiração feita com presença, cada passo dado mesmo com receio, é prova de que você ainda está no jogo. Os estoicos não nos ensinaram a viver sem dor. Eles nos ensinaram a viver com direção, mesmo dentro dela. Por isso, quando o medo voltar, e ele vai voltar quando a dúvida surgir, e ela vai surgir, você não precisa fugir, nem se esconder, nem lutar contra. Você pode simplesmente voltar ao centro. Descreva. Respire. Escolha o próximo passo. Essa é a base. Simples, prática, poderosa. E está à sua disposição agora. Você não é a soma dos seus piores pensamentos. Você é aquilo que decide fazer com eles. E a decisão mais importante não será tomada um dia, no futuro ideal. Ela será tomada hoje, no meio do seu dia real, exatamente como ele é. Agora é sua vez. Feche esse ciclo com um compromisso visível. Vá até os comentários e escreva: eu treino minha mente. Eu escolho minha direção. Se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem precisa. E inscreva-se no canal para receber mais reflexões práticas como essa, sempre com os pés no chão e os olhos no essencial. Este pode ser o fim do vídeo, mas é também o começo da sua prática. Nos vemos no caminho. Até a próxima.